Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para nossa reflexão está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras de Paulo, elas são a resposta da oração que ele fez. Na verdade, ele orou por 3 vezes. E o que ele estava pedindo nessa oração? Para que ele fosse liberto de um espinho na carne. Não sabemos o que era esse espinho na carne de Paulo. Uns falam que era o problema de visão, outros falam que era alguma enfermidade. Não se sabe realmente o que era. Mas o que nós sabemos é que esse espinho na carne estava fazendo com que Paulo percebesse que ele era uma pessoa limitada e totalmente dependente de Deus. Ele percebeu que esse espinho na carne era um meio de ele não se gloriar, até porque ele havia tido uma visão recentemente. E ele poderia estar se orgulhando dessa visão. Então esse espinho na carne vinha fazendo lembrar de que ele não era o bom como ele imaginava ser. Ele não era o bom que aquela visão que ele teve pudesse o tornar. Mas aquele espinho na carne fazia-o lembrar de que ele era pequeno, de que ele era fraco. E ele disse que orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse aquele espinho, porque ele mesmo declara que aquele espinho era como um mensageiro de Satanás que estava o esbofeteando. Mas diz que por 3 vezes ele pediu, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, às vezes nós também estamos nessa luta com Deus, pedindo para que Ele tire de nós os espinhos que a gente possa ter. São muitos tipos de espinhos, né, que a gente pode ter na nossa carne. Pode ser uma tentação, pode ser uma fraqueza, pode ser uma falha no caráter. São espinhos que a gente pode estar pedindo a Deus. Não a partir de agora, mas já pedindo, quem sabe, há 10, 20 anos. E o tempo vai passando e a ideia que a gente tem é que aquele espinho não sai. Aqui Deus está dizendo: filho, a minha graça te basta. Por que a graça basta? Quando a gente vai em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós encontramos ali Deus prometendo colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher. A serpente, simbolizada ali por Satanás. A mulher, por outro lado, a igreja. Deus prometeu colocar uma inimizade entre Satanás e a igreja. E essa inimizade, ela nada mais é do que a sua própria graça. Porque é justamente a graça que desfaz a nossa amizade natural que temos com o mal. As nossas inclinações, as nossas paixões carnais, elas são desfeitas justamente quando a graça de Deus ela chega no nosso viver. A graça é suficiente. A graça nos basta. O nosso papel é estar diariamente na presença de Deus, permitindo que através da sua graça Ele opere os milagres e as transformações necessárias no nosso viver. Então, não desista, não desanime se porventura você está lutando contra um espinho na sua carne. Lembre-se das palavras de Deus: a minha graça te basta. Deus abençoe você.